Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Todos os sábados nós trazemos um estudo da Parashá, ou seja, o estudo da porção da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que encontra-se de Gênesis a Deuteronômio. E cada sábado nós estudamos uma porção desses livros, de maneira que ao final de um ano nós temos estudado toda a Torá. Na semana passada nós tivemos o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do calendário judaico, que inicia no mês de Tishrei, que foi há 13 dias atrás, né? E hoje nós estamos em 13 de Tishrei, que corresponde ao nosso 8 de outubro de 2022. E hoje vamos dar início de novo ao estudo, porque finalizamos a Torá, o estudo da Torá na semana passada. E assim sendo, esse sábado e o sábado seguinte, nós vamos fazer algumas introduções, porque daqui a 15 dias nós iremos estudar já o início da Torá, o início da Parashá, que é Bereshit, que é o livro de Gênesis, a partir do capítulo 1. Então, nós vamos fazer aqui um breve apanhado sobre essas questões, conceitos do estudo da Torá, como também vamos falar a respeito de quando começou a Torá, quando deu início, todas essas coisas, para que daqui a 15 dias nós possamos começar com Bereshit e que o Senhor nos agracie com mais um ano de estudo da Torá. Sou grato a Deus por cada um de vocês, que todos os sábados estão estudando a Torá comigo, e agradeço a Deus por todos que irão continuar, porque estudar a Torá é um preceito divino, onde Ele mesmo ordena em Deuteronômio capítulo 6, que nós devemos trazer o tempo todo em mente a Torá, estudando em nossas casas, quando caminhamos, e trazer isso sempre em nosso coração e nossa mente. Então o estudo da Torá faz parte de uma mitzvah, que quer dizer um preceito, faz parte de um preceito, do cumprimento de uma ordenança ou de uma diretiva de Deus. Vamos ao vídeo então. Olá, voltamos. Bem, como dissemos, nós vamos todos os sábados, como de costume, fazer o estudo da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E cada semana vamos estudar uma porção, ou seja, alguns capítulos, poucos capítulos, para formar assim uma porção, uma parashá. Parashá em hebraico, porção. E nós fazemos esse estudo no sábado, nós gravamos um vídeo e publicamos esse vídeo para que todos possam estudar com a gente. Quando nós fazemos isso, estudamos a Torá, nós cumprimos um preceito divino, porque Ele manda que nós estudamos a sua palavra, estudamos a Torá. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, então uma direção, uma ordenança de estudarmos a Torá todos os sábados como uma forma de conhecer mais a Deus e agradá-lo na sua vontade, né? E hoje nós vamos fazer não um estudo de uma parashá, mas vamos fazer um preâmbulo em função de por que estudamos a Parashá e porque fazemos esse estudo da Torá. Tendo em vista que de hoje a 15 dias começaremos efetivamente o estudo da Torá, que é quando começa a primeira porção da Torá, que é a Bereshit, ou seja, o livro de Gênesis, quando começa a partir do primeiro capítulo, e vamos estudar alguns capítulos até que forme uma porção. Formando essa porção, então nós publicamos aqui no vídeo. De hoje a 15, nós iremos dar início ao estudo da Parashá através da porção Bereshit. Mas antes disso, eu queria passar para vocês algumas informações que eu acho interessante para que nós saibamos por que nós estudamos a Torá e por que o estudo da Torá, o estudo do Pentateuco e a Parashá que nós fazemos, inclusive fazemos isso no sábado, porque isso ainda vigora até o dia de hoje, que não foi desconstruído como alguns pensam. O Senhor manda que nós não apenas guardemos, mas façamos o que Ele fez, que é separar e santificar esse dia. Por isso nós estudamos a Parashá no sábado. Quando nós estamos estudando a Parashá, todos os judeus messiânicos, ortodoxos, todos que têm essa compreensão estão estudando a mesma porção. Então de hoje a 15, quando nós começarmos a estudar a porção Bereshit, ou seja, Gênesis,
todos no mundo que acreditam nisso vai estar estudando a mesma porção. Então você vê a massa crítica que se forma a nível mundial do estudo da Torá, elevando assim a Deus um incenso suave e uma busca incessante pelo dia profético, que é o sábado, que nós vamos ver hoje. Hoje nós teremos a seguinte situação, ou os seguintes tópicos. Vamos lá. O primeiro tópico diz respeito ao primeiro Shabat. Quando foi que isso aconteceu? Quem foi que celebrou o primeiro Shabat, dando como modelo o estudo da Parashá e o descanso do Shabat? O outro ponto é a importância do Shabat. Que importância o Shabat tem para nós, para nossas vidas? Até o dia de hoje, isso é importante. Outra coisa, o Shabat profético, o terceiro ponto. O Shabat, ele é um cumprimento profético, ele é uma profecia que vai ter seu cumprimento em um determinado momento, e isso vamos ver nos dias de hoje. E também as festas do Senhor e o Shabat. Quando falamos em festas do Senhor, nós estamos falando na Páscoa, Pentecostes, Levítico, Pães Asmos, trombetas, expiação e tabernáculos. Nós estamos falando nessas festas e vamos ver qual é a relação que essas festas têm com o Shabat. Vamos lá. Bem, quando aconteceu o primeiro Shabat? Quem foi que realizou, quem foi que executou o primeiro Shabat? Vamos ver isso em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Vamos lá. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, nós podemos tirar algumas informações bem importantes, bem interessantes nesse versículo. A primeira delas é que Deus fez o seu serviço em 6 dias, e no sétimo dia, quando ele terminou a sua obra, ele descansou. No sétimo dia, ele não descansou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, mas no sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou. Uma outra importante informação que podemos tirar daqui é quando ele diz que abençoou Deus os dias do sétimo dia e o santificou. Agora também diz que ele santificou porque ele descansou. Isso quer dizer que porque Deus descansou, ou seja, pelo motivo que esse dia foi o descanso de Deus, é que ele abençoou e santificou. Então veja, se nós descansamos nesse dia, sendo nós a imagem e semelhança de Deus, nós também estamos abençoando e santificando esse dia, porque esse dia é de Deus. É o Senhor que criou esse dia, é o próprio Hashem. Hashem quer dizer o nome em hebraico, para não citar o nome de Deus com as 4 letras, aquela Yud He Vav He, é dito Hashem. Então, Hashem construiu esse dia, Hashem fez esse dia e nele ele descansou. E por ele ter descansado desse dia, ele santificou e abençoou. Isso quer dizer, se nós descansamos também nesse dia, nós estamos santificando e abençoando esse dia. Por quê? Porque nesse dia nós estamos fazendo apenas as coisas que são de Deus. Nós quebramos com a cadeia, a corrente de 7 dias de trabalho, e nesse dia a gente descansa. Descansar fazendo o quê? Fica em casa sentado? Não. Nós podemos sair para pregar o evangelho, nós podemos sair para levar uma cesta básica a alguém, nós podemos sair para ajudar alguma pessoa em alguma coisa que ela esteja necessitando, nós podemos estudar a Bíblia, nós podemos ficar em oração, nós podemos chamar um grupo de pessoas, amigos, que a gente possa cantar louvores em nossa casa. Então nós podemos fazer tudo que diz respeito ao reino de Deus e não o que diz respeito às nossas atividades semanais. Todavia, isso não é uma coisa fechada, porque há uma necessidade. Por exemplo, médicos que estão de plantão, enfermeiros, técnicos da área hospitalar, eles têm que trabalhar no sétimo dia, porque se não trabalhar no sétimo dia é como se não tivesse atendimento nesse sétimo dia. Essas pessoas, não só essas pessoas, mas policiais, bombeiros,
as Forças Armadas, todas as pessoas que servem em serviços básicos, em serviços essenciais, elas estão liberadas de fazer isso, elas são liberadas para cumprir as suas atividades, porque outras pessoas precisam dela. Se outras pessoas precisam dela, elas nas suas próprias atividades estão também cumprindo o Shabat, quando elas fazem algo por alguém, né? Então o Shabat tem esse conceito. Quando nós paramos para descansar nesse dia, ele tem um conceito de que nós estamos abençoando e santificando esse dia, e é tudo que nós queremos, um dia abençoado e santo com nossa família. Vamos ao próximo tópico. Esse tópico ele diz respeito ao descanso. O Shabat nos ensina a descansar em todas as situações que nós podemos estar ou nos encontrar. Não apenas descansar em um dia da semana, mas em todos os eventos que porventura nos preocupem. Se nós estamos preocupados com a questão financeira, se nós estamos preocupados com alguma questão de saúde, se nós estamos preocupados por qualquer coisa familiar, qualquer situação, nós temos que aprender a descansar. Até porque é isso que nós dizemos às pessoas que estão passando por esse problema. Nós dizemos: descanse no Senhor. E o Shabat nos ensina isso, porque a gente veio de uma semana corrida e temos muita coisa para resolver na semana, e quando chega no sábado ou no Shabat, que começa às 18 horas da sexta-feira, nós dizemos assim: não, a partir daqui eu vou descansar de toda a minha labuta, eu vou apenas pensar no Senhor, eu vou apenas me revigorar, eu vou apenas aprender a sua palavra, eu vou apenas me refrigerar de todo o meu cansaço, porque eu sei que nesse dia eu preciso separar, abençoar e santificar. E quando eu faço isso, eu estou aprendendo a descansar em todas as minhas situações diárias, aprendendo a descansar em uma questão de trabalho que eu não estou conseguindo resolver, eu vou descansar, porque eu sei que eu vou resolver. Eu vou aprender a descansar em alguma questão financeira, eu no momento eu não tenho, mas eu sei que eu vou ter, então eu vou descansar. Eu vou descansar em alguma questão de saúde, eu não tenho como intervir na saúde, então eu vou descansar naquele que tem. Então, quando nós começamos a estudar a Torá e celebrar o Shabat, que é a sexta-feira à noite, a partir das 8 horas, quando nós entramos no Shabat, quando entramos no dia do descanso, quando a gente começa a praticar essas demandas que Deus direciona para que nós façamos, está lá em Deuteronômio capítulo 6, nós então começamos a aprender a descansar em todas as questões da nossa vida. O Shabat é um treinamento para aprendermos a descansar. Então o Shabat também nos ensina a descansar. Vamos ao próximo tópico. O Shabat também ele é uma questão profética, é um dia profético. Quando eu falo Shabat, eu estou falando do cumprimento que Deus ordena que nós façamos das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Lembre-se que quando Deus criou o mundo, Ele diz: e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Então o dia começa na tarde do dia anterior. Então hoje às 18 horas termina o Shabat, que começou ontem às 18 horas. Então hoje também às 18 horas começa o domingo, que vai até amanhã às 18 horas. Assim foi feito na criação. Por isso que nós fazemos o Shabat começamos na sexta-feira às 18 horas e vamos até o sábado às 18 horas. Na sexta-feira nós fazemos o estudo da Torá, fazemos a partilha do pão e do vinho, temos um momento de estudo, e no sábado então nós publicamos esse vídeo para quem não pode estar nesse dia ou não pode fazer nesse dia por questões de trabalho, de família, alguma coisa assim, ele tem essa porção daqui. Então o Shabat ele é nesse momento, no sétimo dia, das 18 horas do dia da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Agora, por que ele é um dia profético? Vamos a 2 textos bíblicos para dar nossa base de responder por que o Shabat é um dia profético. Vamos lá, o texto bíblico. Salmos 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que nós vemos aí, tanto nos Salmos,
quanto o apóstolo Pedro, escrevendo na segunda missiva, no capítulo 3, verso 8, que ele faz associação entre um dia e 1000 anos e um dia. Então a primeira coisa que eu entendo aí é que os dias da criação não são dias literais. Eu entendo como dias literais que deve ser feito essa leitura. Lembre-se que nós sempre falamos sobre isso. A primeira leitura é a leitura que nós devemos fazer literal, textual, mas eu tenho eventos, eu tenho outros versículos que conjugados eu vou entender que esses dias da criação não são dias humanos, são dias divinos. Então ele tem uma outra compreensão que nós inclusive já abordamos quando falamos sobre a criação do universo, né? E esses salmos e Pedro também falam uma coisa interessante quando ele faz a associação entre um dia e 1000 anos e um dia. Bem, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sétimo dia é o dia do descanso, como nós temos falado. Mas se um dia com 1000 anos e 1000 anos como um dia, então eu vou começar a fazer essa leitura da criação, considerando que um dia ali da criação seja como 1000 anos. Se um dia é como 1000 anos e no sexto dia ele terminou sua obra e no sétimo dia ele descansou, então eu posso entender de forma tranquila que no sétimo milênio haverá um milênio de descanso ou um dia de descanso, porque um dia é como 1000 anos. E aí eu começo a fazer umas contas bem interessantes, e é assim que os escatologistas eles fazem. Ou seja, como é que os escatologistas, dos quais eu me incluo, eles entendem que estamos próximo à vinda do Senhor Jesus, estamos na iminência da vinda do Senhor Jesus. De uma forma muito simples. Se durante 6 dias Deus trabalhou e no sétimo descansou, então durante 6 dias o homem vai trabalhar e no sétimo dia vai descansar. Deus disse que, olha o que ele fala, ele disse que durante 6 dias farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor. Então durante 6.000 anos o homem vai fazer toda a sua obra, ou seja, tudo o que ele quer. Veja que Deus não interviu para mudar a história. Deus deixou que o arbítrio do homem fizesse a história e trouxéssemos ao momento que nós estamos a nível mundial. Então, durante 6.000 anos, isso foi feito pelo homem. Mas no sétimo 1000 anos, no sétimo milênio, Deus disse que esse é o descanso e é Ele que vai intervir. Durante 6 dias, durante 6.000 anos, os homens puderam fazer o que quiserem. O que quiseram fazer, os homens fizeram. Mas o sétimo dia é o dia da intervenção de Deus, é o sétimo milênio. Então nós temos que de Adão até Abraão nós temos 2.000 anos. De Abraão até Jesus nós temos 2.000 anos. De Jesus até aqui nós temos 2.000 anos, um pouco mais. Ou seja, nós temos já os 6 dias completos, ou 6.000 anos completos. Aí os teólogos e os que estudam a questão da escatologia, os escatologistas, eles entendem que nós estamos entrando no sétimo milênio. E por que Deus ainda não veio? Como está no texto, está dizendo que o Senhor terminou sua obra no sétimo dia e no sétimo dia descansou. Então nós estamos naquele dia em que Ele está terminando a sua obra, ou seja, terminando todas as suas profecias para entrar no sétimo dia, o dia de descanso. E nesse dia o homem não terá vez, porque é o dia dele, é o que Ele disse. Nos 6 dias vocês farão toda a sua obra, tudo o que vocês quiserem, faça do mundo o que vocês quiserem, mas no sétimo dia eu vou intervir, o sétimo dia é meu, e o sétimo dia é meu filho que vai reger com vara de ferro. Por quê? Porque no milênio terão pessoas que não são salvas, estarão vivas e que não estarão de acordo com o governo do Cordeiro. Por esse motivo é que o Cordeiro vai agir com vara de ferro para colocar tudo nos seus devidos lugares durante 1000 anos. Ele não vai fazer tudo como mágica, ele não vai fazer tudo como milagre, ele vai utilizar toda a estrutura da terra, tudo que se tem para fazer com que a terra produza harmonicamente e em paz, em segurança, em amor e com a direção de Deus, tudo que a terra deveria ter produzido até o dia de hoje. Então ele vai usar os rios, vai usar os mares, Lembre-se que na pandemia
na Itália, em Veneza, onde tem os canais, apenas 7 dias em que não houve tráfego nos canais, as águas dos canais foram limpas, ficaram limpas, 7 dias apenas. Imagine o que não se fará em 1000 anos. A terra toda vai se mudar, a terra toda vai renovar. Por quê? Porque o 7º dia, o dia de descanso que nós estamos celebrando hoje, é um ato profético para o milênio, para os 1000 anos onde Cristo vai reinar sobre essa terra. Por esse motivo é que a gente tem que descansar, abençoar e santificar, porque isso é uma ação profética que eu estou fazendo em minha vida, que eu participarei do milênio. Vamos ao próximo ponto. Qual a relação que há entre as festas do Senhor e o Shabat? Qual a relação que há entre as festas do Senhor e o descanso e santificação desse dia, do 7º dia? Vamos ler Levítico capítulo 23, versos de 1 a 3, diz o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Bem, esse texto está dizendo o quê? Esse texto ele é o início, o prefácio, digamos assim, de todas as festas do Senhor. E aí nós temos as festas, a Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, nós temos Tabernáculo, nós temos Expiação, Trombetas. Então essas festas, que são as 7 festas do Senhor, e dessa nós temos as 3 mais importantes, que é Páscoa, Tabernáculo e Trombeta, são 3 festas que nós temos que pensar em como realizar. E esse texto está dizendo o seguinte: dessas 7 festas, ela é precedida pelo um princípio que é o descanso. Então essas 7 festas, elas trabalham muito em um dia de descanso. Isso quer dizer que eu não tenho como cumprir as festas do Senhor se eu não cumprir o descanso do Senhor. Nós vemos muitas igrejas fazendo as festas do Senhor Tabernáculo, fazendo as festas do Senhor da Páscoa, fazendo as festas do Senhor de Trombetas, muitas dessas festas. Mas nós temos que lembrar que o próprio livro, o próprio texto diz que essas festas, para ser cumpridas, existe um preceito anterior, que é guardar o dia do descanso, guardar o dia do Senhor, o dia em que o Senhor santificou e abençoou. Se eu não guardo esse dia, as outras festas eu não vou estar cumprindo de forma efetiva, porque o Shabat, o 7º dia, o dia do descanso, o dia que o Senhor abençoou, esse dia é a base das festas, das 7 festas. Então, a relação que existe entre as festas do Senhor e o Shabat é que as festas do Senhor, ela parte de um Shabat. O Shabat não é domínio, o descanso do Senhor não é domínio, o guardar desse dia não é domínio de uma religião, de um povo, de um grupo social, não é domínio não, é um preceito. É um preceito. Então não tem nada a ver com religião A, com religião B, ou com ser judeu, ou com não tem nada a ver com isso. É um preceito divino, é um preceito da Escritura, um preceito da palavra. Está em Levítico capítulo 23, que as festas do Senhor, para serem comemoradas, elas são precedidas do entendimento e da prática do descanso, da santificação do 7º dia e da bênção do 7º dia. Bem, em linhas gerais, esse foi a mensagem de hoje, essa foi a palavra de hoje que nós temos para entender que o Shabat começou em Deus, o Shabat nos fala de um tempo profético, o Shabat nos diz que as festas só podem ser comemoradas a partir de Deus, a partir do Shabat.
O Shabat também nos diz que é um dia de descanso e que eu tenho que aprender através do Shabat como descansar em outras situações, em outras áreas da minha vida que eu não tenho controle, por exemplo, né? Então o Shabat, ele nos dá uma ferramenta, uma arma, um dispositivo muito forte, muito valoroso de que dos preceitos do Senhor sobre a minha vida. Por isso é que nós estudamos o Shabat. No vídeo de hoje nós vimos o Shabat de uma questão do Antigo Testamento. No próximo vídeo, que será o último vídeo desse contexto de apresentação do Shabat, nós vamos ver no Novo Testamento. Jesus cumpriu o Shabat, os discípulos cumpriram o Shabat, Paulo cumpriu o Shabat, João do Apocalipse cumpriu o Shabat, eles cumpriram. A igreja primitiva, não estou falando da igreja do tempo de Constantino para cá, porque ali já tem a inserção e a mistura com algumas questões romanas e da adoração do Deus Sol e de algumas outras coisas que misturaram tudo. E foi contra isso que Lutero fez o seu protesto, os seus 95 pontos de protesto. Mas antes de Constantino, quando a igreja não era nem chamada de cristã, quando a igreja era chamada de o povo do caminho, eles sempre eram chamados de a seita do povo do caminho. Os discípulos, todos eles eram chamados de a seita do povo do caminho. Por quê? Porque Jesus disse que ele era o caminho. Então, como eles eram seguidores de Jesus, eles eram tidos como a seita do povo do caminho. E esse grupo dos apóstolos, depois da morte de Cristo, eles cumpriram o Shabat. Como é que eles cumpriam o Shabat? Então, se eles cumpriam o Shabat, eu tenho também que cumprir o Shabat. Se eles guardavam e santificavam e abençoavam esse sétimo dia, eu também tenho que fazer isso, independente de eu me reunir na igreja aos domingos, às terças, às quartas, independente. O Shabat é um dia que ele abençoou e santificou. Veja que na criação ele não diz isso de nenhum outro dia, nem do domingo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. O que ele diz a respeito do primeiro e do sexto dia é que viu Deus que tudo que ele fez foi bom. Viu Deus que tudo que ele fez foi bom. Isso é o que é dito do primeiro ao sexto dia. Mas no sétimo dia ele diz que descansou, abençoou e santificou. É o único dia. Então a gente vê que esse dia é um dia diferente, é um dia diferenciado. E eu tenho que fazer essa diferença em minha vida nesse dia, me guardando nesse dia. É como eu falei, não é um dia que eu não faço nada, é um dia que eu vou fazer algo diferente do que eu fiz durante toda semana. Eu vou ajudar alguém, eu vou estar com alguém, eu vou fazer uma visita em um hospital, vou fazer um culto ao ar livre, eu vou ficar em casa orando e estudando a palavra, eu vou compartilhar com alguns irmãos a palavra, como eu estou fazendo hoje com vocês. Então tudo isso é Shabat, tudo isso é Shabat. O Shabat é um ato profético e que nós possamos cumprir esse ato profético até a volta de Jesus, quando nós estaremos com Ele no milênio, reinando sobre essa terra, porque nós aprendemos a guardar o sétimo dia, nós aprendemos a guardar o Shabat, nós aprendemos a guardar o milênio que está por vir. Deus abençoe, Shabbat Shalom a todos, Shavuot Tov quer dizer boa semana, porque a semana começa amanhã, no primeiro dia da semana, e que Deus abençoe e estejam com vocês em todas as coisas. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, no próximo sábado. Shalom, bye bye.